Há lugares neste mundo onde os mapas não são desenhados apenas com fronteiras políticas, mas com a tinta de mitos antigos e de uma fé inabalável. Bem-vindo ao Nepal, uma terra onde a geografia desafia a lógica e onde o próprio tempo parece ter parado por um instante, apenas para recuperar o fôlego. Encravado entre dois gigantes da Ásia, o Nepal não é apenas um estado tampão, é um limiar. Em apenas 120 milhas, a Terra se ergue com um orgulho geológico impressionante, subindo de selvas tropicais ao nível do mar até o próprio teto do mundo. Este é um lugar onde o oxigênio é um luxo e onde os seres humanos são apenas hóspedes temporários diante do eterno. Mas a verdadeira alma do Nepal não está na altura de seus picos de 8.000 metros. Ela vive em um ritmo diferente. Enquanto o resto do mundo corre freneticamente contra o calendário gregoriano, o Nepal segue o Bikram Sambat, uma linha do tempo que avança mais de meio século à frente do mundo moderno. No Nepal, o passado não é uma lembrança, é uma entidade viva, pulsante. Você o vê na mão firme do artesão que esculpe alma na madeira bruta. Você o escuta nas rodas de oração giradas por dedos suavizados pelo tempo. E o sente na fusão harmoniosa do hinduísmo e do budismo. Duas crenças que fluem juntas como rios gêmeos rumo a um único oceano espiritual. Dizem que você vem ao Nepal pelas montanhas, mas fica pelas pessoas. Então, comece esta jornada não com os pés, mas com o coração aberto. Porque o Nepal não é apenas um país que se visita, é uma experiência que reorganiza quem você é. O Himalaia, o Império Vertical. O Nepal não apenas possui montanhas, ele é definido por um império vertical que dita os próprios limites da existência humana. À medida que você avança para o norte, deixando para trás as planícies verdejantes, a Terra começa a se erguer em um acesso violento de fúria geológica, culminando no Himalaia, a imensa espinha congelada do mundo. Esta é uma paisagem onde a natureza não serve apenas de pano de fundo. Ela exerce uma autoridade suprema e implacável. Nesse reino de ar rarefeito, o Nepal guarda 8 dos 14 picos do planeta que ultrapassam a lendária marca dos 8.000 metros. Mas, para compreender essas montanhas, é preciso ir além dos cartões postais. Nessas altitudes, a atmosfera é uma ladra. Rouba seu oxigênio, seu calor e seu orgulho. Este é o limiar da chamada Zona da Morte, um lugar onde o corpo humano começa a falhar e cada respiração se transforma em uma vitória consciente, duramente conquistada. Ainda assim, para o povo Sherpa, esse terreno brutal é lar. Eles são os arquitetos silenciosos das alturas, movendo-se com uma graça quase genética que desafia a severidade dos elementos. Ao longo das trilhas, surgem as pedras Mani, antigos blocos de rocha esculpidos à mão com mantras sagrados. Elas são as âncoras espirituais das montanhas. Aprende-se a sempre passar por elas pela esquerda, um ritual de respeito que reconhece que a energia da montanha é infinitamente maior do que a sua. À sombra do Everest, ou Sagarmatha, como os locais a chamam com reverência, a vida é reduzida aos seus elementos mais crus: calorias, abrigo e a força da pessoa ao seu lado. Não há espaço para o ego aqui.
Quando uma tempestade branca se fecha, seu equipamento caro vale muito menos do que a sabedoria ancestral de um abrigo de pedra construído por gerações passadas. O paradoxo do Himalaia é que o ponto mais alto da Terra também é o mais humilde. Todos os anos, milhares chegam com a intenção de conquistar o cume, apenas para perceber que a montanha não pode ser dominada, apenas suportada. Não é a grandeza que se encontra nesses picos, mas a humildade. Aprende-se que sobreviver não é uma questão de força bruta, e sim de uma resiliência silenciosa e teimosa. As montanhas não falam, mas, através de seu silêncio ensurdecedor, ensinam que, embora o ser humano possa deixar uma marca passageira na neve, são a pedra e o gelo que sempre têm a palavra final. Katmandu, a dança da vida e da morte. Deixando para trás os picos silenciosos, você desce até o coração caótico e pulsante da nação, o Vale de Katmandu. Se o Himalaia é o espírito do Nepal, Katmandu é sua alma crua, sem filtros. É uma sobrecarga sensorial, um labirinto vertiginoso de tijolos antigos, fios emaranhados e telhados dourados, onde o medieval e o moderno colidem em uma nuvem de poeira e incenso. Esta não é uma cidade de museus, é um palco vivo, onde o sagrado está entrelaçado ao cotidiano. No centro desse caos, existe uma harmonia espiritual profunda. Nos pátios de Patan e Bhaktapur, o hinduísmo e o budismo não apenas coexistem, eles respiram juntos. Você verá um sacerdote hindu acendendo lamparinas de manteiga aos pés de uma estupa budista, um testemunho de uma fé tão profunda que não reconhece fronteiras. A própria arquitetura conta essa história. Milhares de esculturas de madeira finamente entalhadas em pagodes e janelas, cada uma narrando histórias de deuses e demônios que vigiam estas ruas há séculos. Mas para compreender de verdade o coração de Katmandu, é preciso ir às margens do sagrado rio Bagmati, no templo de Pashupatinath. Aqui, o véu entre este mundo e o próximo é mais tênue. Nos ghats de pedra que margeiam o rio, cremações públicas acontecem a céu aberto. A fumaça das piras funerárias sobe em direção ao céu, misturando-se ao riso de crianças brincando nas proximidades e aos cânticos dos sadhus vestidos de açafrão. Aos olhos ocidentais, isso pode parecer chocante, mas, para o nepalês, é a verdade última. A morte não é escondida em um porão ou em uma sala silenciosa. Ela é testemunhada, honrada e aceita como uma transição natural. Há uma beleza dura nessa honestidade. Isso nos lembra que vida e morte não são inimigas, mas duas faces da mesma moeda sagrada. Em Katmandu, você percebe que a espiritualidade não está em um retiro silencioso longe do mundo. Ela está bem no centro do ruído, da sujeira e da multidão. A cidade ensina que tudo é impermanente. Os templos antigos podem ruir em um terremoto, e o fogo à beira do rio um dia se apagará. Mas o ciclo da fé e do renascimento permanece intacto. Você não apenas visita Katmandu, você colide com ela. E nesse choque, sua perspectiva sobre o que significa estar vivo começa a mudar. Alto Mustang, o reino proibido. Mas, assim como Katmandu ensina sobre a beleza da multidão, existe outro lado do Nepal que exige solidão absoluta.
Para encontrá-lo, é preciso deixar para trás os becos perfumados de incenso e viajar para o norte, além da sombra de chuva dos picos gigantes, rumo a um lugar onde o mapa parece ficar sem tinta. Este é o Alto Mustang, um deserto de alta altitude feito de falésias ocres e silêncio varrido pelo vento, que até pouco tempo atrás era um reino proibido, oculto do resto da humanidade. Se Katmandu é uma dança vibrante da vida, Mustang é um monólogo assombroso de pedra. A paisagem aqui não se parece com o restante do Nepal. Ela lembra a superfície de Marte, esculpida por séculos de vento implacável em cânions surreais e muralhas naturais imponentes. Este é o antigo reino de Lo, um enclave de cultura tibetana pura que permaneceu congelado no tempo, protegido por seu isolamento absoluto. O coração desse território é a cidade murada de Lo Mantang. Atravessar seus portões é como entrar em um sonho medieval. Aqui não há letreiros de neon, apenas casas de barro caiado e mosteiros impregnados do aroma de manteiga de iaca envelhecida e de sombras antigas. O povo de Mustang, os Loba, sobreviveu por gerações firmando um pacto frágil com um dos ambientes mais hostis da Terra. Sua fé está gravada na própria paisagem, não apenas nos mosteiros, mas também nas cavernas do céu, escavadas no alto de falésias verticais. Essas cavernas misteriosas, aos milhares, serviram como locais de sepultamento, moradia e retiro meditativo por mais de 2000 anos, penduradas na rocha como feridas abertas. Em Mustang, você encontra um tipo diferente de espiritualidade, rude, marcada pelo tempo e profundamente íntima. É um lugar onde o céu parece pesado e o horizonte se estende como se fosse eterno. Há aqui uma quietude profunda que obriga você a encarar a própria insignificância. Enquanto o restante do Nepal é definido por montanhas verdes e rios caudalosos, Mustang é definido pelo que falta. Não há árvores, não há ruído, não há distrações. Este é o limite da alma. Mustang ensina que, mesmo nos cantos mais desolados do mundo, o espírito humano e a devoção são capazes de esculpir um reino. É um lembrete de que algumas das coisas mais belas da Terra não estão nos vales exuberantes, mas no silêncio árido e inflexível do deserto. Chitwan, o fôlego da natureza selvagem. Mas a história do Nepal não é escrita apenas em pedra e gelo. Ao viajar para o sul, deixando para trás os planaltos áridos de Mustang descendo das nuvens, o ar se torna pesado, doce e úmido. Aqui, aos pés dos gigantes, a paisagem passa por uma transformação radical. Os tons cinza e ocres do norte se dissolvem em uma explosão de verde esmeralda. Esta é a região do Terai, as Terras Baixas, e em seu coração está Chitwan, um lugar onde as montanhas dão lugar a uma selva que respira com uma energia antiga, quase pré-histórica. Em Chitwan, você percebe que o poder do Nepal não está apenas em sua altura, mas em sua diversidade selvagem e indomada. O silêncio dos picos é substituído por uma sinfonia natural. O farfalhar da grama alta dos elefantes, o canto de aves exóticas e o fluxo lento e ritmado do rio Rapti. Este é o reino do rinoceronte indiano de um chifre só, uma criatura que parece um relicário vivo de uma era perdida, movendo-se pela névoa com uma majestade silenciosa e blindada.
Mas o verdadeiro fantasma da floresta é o tigre de Bengala. Raramente você o vê, mas sempre o sente. É uma presença que exige um tipo de respeito diferente daquele imposto pelas montanhas. Enquanto o Himalaia o humilha com sua grandiosidade, a selva aguça seus instintos. Ela lembra que os seres humanos não são os donos desta terra, mas apenas observadores dentro de um equilíbrio delicado e feroz de sobrevivência. Para o povo Tharu, que vive às margens da floresta, esse equilíbrio não é uma ideia abstrata, faz parte da rotina diária. Ao amanhecer, antes que o calor se imponha, as famílias entram nos campos com ferramentas simples, sempre atentos a qualquer movimento na grama alta. As crianças aprendem cedo por onde é seguro caminhar e quando é hora de voltar para casa. À noite, as refeições são feitas próximas umas das outras, as portas são trancadas e lamparinas de óleo permanecem acesas, não por medo, mas por respeito à vida invisível que se move logo além dos limites da aldeia. Os Tharu vivem em harmonia com essas florestas há séculos, construindo uma existência que respeita os limites do mundo selvagem. Sua relação com a selva é uma lição silenciosa de coexistência, provando que, mesmo em uma terra de tigres e rinocerontes, o ser humano pode encontrar um lar sem conquistar o território do qual depende. Nas planícies do sul, o Nepal revela seu lado mais suave, porém igualmente poderoso. É um lembrete de que a alma deste país não se encontra apenas a olhar para cima, em direção a picos distantes, mas a olhar para frente, através da grama alta e da luz que se apaga, onde a vida, em sua forma mais crua e primordial, continua seu ciclo eterno e ininterrupto. Pashupatinath, o Círculo da Eternidade. Ao deixar para trás as selvas verdejantes do sul e retornar às margens do sagrado rio Bagmati, em Katmandu, a jornada assume seu tom mais íntimo. É aqui que se ergue Pashupatinath, o templo hindu mais antigo e mais sagrado da cidade. Mas Pashupatinath não é um lugar de oração silenciosa. É um limiar profundo, onde o ruído da vida encontra o silêncio da morte. No Nepal, essas duas forças não competem. Elas dançam juntas em um círculo contínuo e ininterrupto. Ao longo dos ghats de pedra que acompanham o rio, o ar fica denso com o aroma de sândalo, calêndulas e a fumaça cinzenta e pesada das piras funerárias. É aqui que a jornada física de um hindu chega ao fim. Cremações públicas acontecem a céu aberto, testemunhadas por famílias, peregrinos e sadhus errantes, com a pele coberta de cinzas. Para um observador externo, a visão de um corpo retornando aos elementos pode ser chocante, mas aqui ela é tratada com uma honestidade devastadora e bela. Não há tentativa de esconder a realidade do nosso fim. O rio Bagmati corre lentamente ao lado das piras em chamas, levando cinzas e oferendas em direção ao Ganges. Neste lugar, a morte é despida de seu terror. Você vê crianças brincando perto da fumaça e comerciantes vendendo flores a poucos passos do luto. É um lembrete poderoso de que, sob a sombra do Senhor Shiva, o destruidor e regenerador, a morte não é um ponto final, mas uma vírgula. É a limpeza necessária para que uma nova vida possa começar. Parado na ponte de Pashupatinath, observando as chamas alaranjadas tremularem enquanto o sol se põe, você percebe que este é o verdadeiro pulsar do Nepal. As montanhas lhe deram a noção de escala, as selvas lhe deram a sensação de vitalidade, mas esta margem do rio lhe oferece a verdade. Ela ensina a lição suprema do Himalaia, que tudo, do pico mais alto à menor lâmina de grama,
está em constante transição. Estar em Pashupatinath é aceitar a própria impermanência, e nessa aceitação, encontrar enfim uma estranha e duradoura paz. Conclusão: o eco interior. Depois de viajar do silêncio congelado do Himalaia ao pulso úmido da selva e finalmente às fogueiras sagradas à beira do rio, você percebe que o Nepal não é um lugar que se observa à distância, é um lugar que olha para dentro de você. É um país que remove o ruído do mundo moderno até que reste apenas a verdade crua e essencial de quem você é. As montanhas não se importam com seus títulos. Os rios não perguntam qual é o seu status. À sombra desses gigantes, você aprende a lição mais difícil e mais bela de todas: aprender a ser pequeno. Ser pequeno não significa ser insignificante, mas fazer parte vital de uma história muito maior e muito mais antiga. É uma história contada no tremular de uma bandeira de oração, no girar de uma roda e na respiração firme e ritmada de uma terra que sobreviveu a impérios. Ao se preparar para partir, você percebe que a poeira de Katmandu e o frio das passagens de alta montanha se instalaram nos seus ossos. Você não deixa o Nepal como a mesma pessoa que chegou. Leva consigo um pouco de sua resiliência, um fragmento de seu silêncio e um novo respeito pelo delicado equilíbrio entre a vida e a morte. Você entende que, embora tenha vindo em busca dos picos mais altos do mundo, o que realmente encontrou foi um vale mais profundo dentro de si mesmo. O Nepal é um eco que permanece muito depois do fim da jornada. Ele sussurra que tudo é passageiro e, ao mesmo tempo, tudo é eterno. E, quando o sol se põe pela última vez sobre o horizonte recortado, você compreende que o verdadeiro cume nunca foi um ponto no mapa, mas o instante em que aprendeu a respirar em sintonia com o mundo ao seu redor.